Bom, este é o canal A Verdade do Evangelho. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva, ative as notificações para todas as vezes que eu postar algum conteúdo bíblico, você seja notificado. Eu quero falar aqui a respeito de um assunto que é bem emblemático, que é sobre a doutrina da salvação. E nós vamos meditar sobre o texto e vamos fazer algumas aplicações. Como base, eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. Se você tem uma Bíblia na sua casa ou de onde você vai assistir, é importante que você confira que o que eu vou dizer, que eu estou dizendo, se tem algum fundamento bíblico, se tem respaldo bíblico, se tem base bíblica, porque assim nós podemos aprender juntos da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 apenas, vai nos dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bom, é um texto conhecido, né, da cristandade, mas eu tenho aqui o objetivo de atingir com esta mensagem os cristãos, os não cristãos, para entender sobre a salvação. Muitas pessoas pensam que salvação é algo simples, é algo que depende do homem, da força do braço do homem, mas não é isso. E muitas pessoas também pensam que só o fato de frequentar uma igreja, o fato de tomar ceia, o fato de ser batizado, o fato de congregar, de fazer parte do rol de membro de determinada igreja, significa salvação. Mas à luz da Bíblia nós vamos entender que não. A salvação é algo que transcende esses assuntos. E muitas pessoas, por pensar nisso que eu acabei de dizer, elas se gabam de salvação e menospreza outras pessoas que não estão conforme o seu padrão de conduta, no sentido de participar de uma igreja, de ser batizado em determinada igreja, e julga as outras pessoas, ou que não são de nenhuma igreja, ou que são de outra igreja, mas que não está conforme o seu padrão de usos e costumes e etc. Mas nós vamos saber aqui nesta mensagem onde a salvação ocorre, onde ela se inicia. Então nós vamos ver que não é bem assim. Mas antes de falar sobre isso, esses assuntos, sobre o que é a salvação, nós precisamos entender que o fato, como eu disse, de conhecermos a Bíblia, de recitarmos a Bíblia, conhecer a Bíblia de ler de Gênesis e Apocalipse, de conhecer, isso não nos garante, isso não nos torna, isso não nos dá a salvação. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, muitos ateus conhecem a palavra de Deus, até mesmo mais do que os propriamente dito cristão. Muitos ateus usam. Tem os críticos, tem os liberais que estudam a palavra para tentar achar ali contradições e por aí vai. Então, o fato de qualquer um de nós dizermos que somos salvos porque conhecemos a palavra de Deus, desde antemão eu já quero te dizer que esse conhecimento bíblico não nos faz salvo. E como base bíblica para isso, nós temos no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus ali está diante de um homem chamado Nicodemos. Este homem era um doutor da lei, ele sentiu vontade de estar com o Senhor Jesus e ele era um dos principais dos judeus. E de noite ele vai ter com Jesus e chega diante de Jesus, elogiando Jesus. Bom mestre, sabemos que ninguém, a não ser da parte de Deus, fazes os sinais que tu fazes, se Deus não for com esse.
Jesus então responde para ele no versículo 3: na verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então nós vemos que Nicodemos, por ter um conhecimento da Torá, da lei, por conhecer ali os 10 mandamentos e etc., isso não garantia. Quando ele encontrou com Jesus, ele era um judeu ortodoxo, porém não conhecia Jesus, que é a fonte da salvação. Então ele não era salvo, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, as escrituras, porém não era salvo. E Jesus vai mostrar para ele que o conhecimento sem a prática, o conhecimento intelectual, não nos dá e não nos torna a salvação sobre as nossas vidas. Precisamos ter conhecimento, sim, mas acompanhado do conhecimento é a prática, é a conduta, o comportamento daquilo a qual a minha boca expressa crer, expressa ser. Tem muitas pessoas que dizem que conhecem, mas negam com a sua conduta aquilo que a sua boca fala, aquilo que o seu coração diz que entende, mas nega através da sua conduta. Segundo, o fato de termos batizado, ter passado pelas águas, não caracteriza a salvação. Ou seja, a água física, ela não pode nos dar a salvação. Muitas pessoas se gabando disso, muitas pessoas se fiando nisso, que é salvo porque participa de determinada igreja e desceu as águas. Mas isso não nos garante nem nos caracteriza que somos salvos por causa disso. Base bíblica para isso, em Atos capítulo 8, do versículo 9 ao 25, Pedro está ali com os outros discípulos fazendo sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia relata que um homem chamado Simão Mágico, ele abraçou a fé e de imediato ele se batizou. E ele abraçou a fé ali e ele estava admirado com os sinais. E naquele contexto que quando Jesus logo estava com seus discípulos e ensinar os seus discípulos, e quando Jesus é assunto aos céus, ele mandou para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, quem naquele contexto cria no Senhor Jesus Cristo, de imediatamente era batizado. E esse homem, então, abraça a fé, de olho nos sinais, olhando os sinais, mas não se manteve na fé. E ele, então, é batizado, e logo após esses versículos, lá na altura do versículo 25, esse homem quer comprar os dons espirituais na mão daqueles discípulos, mostrando que ele não tinha entendido sobre a salvação, mas foi batizado. E hoje o que eu vejo é muitos pastores, muitos líderes, batizando as pessoas sem estar preparadas, batizando as pessoas para dar multidão, para dar volume nas suas igrejas, para entrar os dízimos e as ofertas, sem que essas pessoas tenham entendido o evangelho. E muitos líderes espirituais não fazem entrevistas com essas pessoas e não se assegura do fruto da salvação dessas pessoas, e logo de imediato vai batizando muitos para mostrar para o público, para a sociedade, que determinada igreja tem muitos membros. Então é isso, o batismo não gera, não garante a salvação. Muitos estão se batizando, mas qual é o fruto da salvação? Ninguém vê o fruto da salvação na vida dessas pessoas. E continuando, o fato de nós participarmos da ceia e cumprir as regras e liturgias não caracteriza a salvação também. Muitos estão se batizando, muitos de imediato participam da ceia e se gaba disso, mas o fato de nós participarmos da ceia ou santa ceia não nos garante a salvação.
E nós, como base para isso, nós vemos Judas Iscariotes. Judas, quando estava ali andando com o Mestre Jesus, ele participa da ceia. Ele estava agregado, ele estava em união, ele estava ali com os outros apóstolos, diante do Senhor Jesus. É tanto que o Senhor coloca em sua boca, molha o pão e coloca na sua boca. Ele participa da ceia. E muitas pessoas se gabando, se fiando nisso, que participa da ceia, achando que um pedaço de pão pode dar a salvação. Muitas pessoas estão equivocadas. E penúltimo, muitas pessoas pensam que por fazer parte de uma igreja, por ser membro de uma igreja, por ter envolvimento religioso, pode gerar a salvação. Não, isso não dá salvação a ninguém. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não são salvas, que a gente não vê o fruto de arrependimento em suas vidas. Tem muitas pessoas que são de igreja, mas continuam em pecado, não foram transformadas pelo poder do Evangelho, continua com os mesmos hábitos, com os mesmos palavreados, com os mesmos costumes, e são pessoas perdidas dentro da igreja. Então nós vemos em Mateus capítulo 25, que tinha 10 virgens, e vai falar ali que essas 10 virgens saem ao encontro do esposo, 5 dormem e 5 ficam vigilantes, ou seja, as 10 estavam envolvidas, esperando o noivo, mas tinha ali, dentre essas 10, 5 loucas, 5 perdidas, mas estava esperando, mas estava envolvida, e 5 delas eram nécias. Talvez muitas pessoas que estão hoje, que não mostram o seu fruto de arrependimento em sua vida, na sua conduta, fazem parte das 5 loucas. E por último, ministério ativo. Tem muitas pessoas se gabando religiosas, salvas, porque tem um ministério na igreja. Cantam, pregam, dão estudos, tocam, são instrumentistas, louvam a Deus, têm o cargo, e se gaba, se acha que são salvas, porque tem esse cargo. Mas a Bíblia não nos garante isso, porque quando nós lemos a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, se você quiser conferir, lá em Mateus capítulo 7, um texto conhecido, mas um texto também muito sério, Mateus capítulo 7, no versículo 21 ao 23, são palavras de Jesus. Olha só o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dizer. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Agora olha só o versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Senhor, em teu nome nós pregamos. Senhor, em teu nome nós tivemos dons e usamos dos nossos talentos que o Senhor nos delegou para curar pessoas. Senhor, em teu nome nós fizemos isto, em teu nome nós fizemos aquilo, em teu nome nós curamos. Aí vem a resposta do Senhor. Então, lhes direi explicitamente, abertamente, claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a pessoa pregou, a pessoa curou, a pessoa fez milagres, sinais e prodígios no nome do Senhor, mas o Senhor nunca o conheceu, ou seja, ela nunca foi salva, fez parte do rol de membro de determinada igreja, mas nunca tinha o seu nome escrito no livro da vida. E isso é muito sério. Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Nós usamos o nome do Senhor. Tem muitas pessoas usando o nome do Senhor em vão, para lucrar, para beneficiar a si próprio.
Mas no último dia, essas pessoas ouvirão da boca do Senhor Jesus, dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois bem, feita esta introdução, um pouco meia longa, agora eu quero falar com vocês quais são as evidências de uma pessoa que foi salva. Aí, então, esta mensagem serve para você cristão, para você ver se você é salvo, e para você também que não é cristão, que você que ainda não tomou uma decisão na sua vida, para você fazer um balanço, para você pensar sobre a sua vida. Agora, vamos lá às evidências de um salvo de verdade. Onde ocorre, onde inicia a salvação? Primeiro, a evidência de uma pessoa salva ocorre no seu coração. O coração aqui fala da mente, fala dos pensamentos, da razão. Primeiro é no coração. Porque a Bíblia diz que, em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando o Senhor alcança uma pessoa, a primeira evidência de que ela foi alcançada é no seu coração, é no seu interior. E a pessoa vai sendo transformada de dentro para fora, e não vice-versa, não de fora para dentro. Tem muitas pessoas que preocupam com o seu exterior, mas o seu interior está como uma imundícia. Jesus vai repreender os fariseus e saduceus, escribas e fariseus, no capítulo 23 de Mateus, sobre isso. Ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, vocês estão como sepulcro caiados, que por fora estão bonitos, mas por dentro cheio de rapina. Tem muitas pessoas que se vestem bem, tem muitas pessoas que escondem debaixo de uma Bíblia exterior, mas por dentro é cheio de maldade, perversidade, de devassidão, do pecado. E então, essa transformação da parte de Deus, ela inicia no coração. Deus muda a nossa mente, Deus muda a nossa compreensão, nós temos uma nova cosmovisão do mundo. Nós agora entendemos o que é pecado, mas é uma mudança que ocorre na nossa mente, de maneira que nós entendemos, que nós reconhecemos que nós somos pecadores. Uma vez que somos pecadores, buscamos a conversão, a transformação das nossas vidas. Hebreus capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então ela corre no coração. Deus nos transforma por dentro. Deus começa a nos transformar interiormente. E a evidência que eu sou transformado interiormente é que eu vou manifestar essa transformação. Eu vou automaticamente, eu sou transformado interiormente, eu vou manifestar exteriormente. A minha conduta vai ser ilibada. O meu falar, o meu linguajar vai ser de conformidade com a palavra de Deus. A minha vestimenta vai combater a imoralidade, a maledicência e tudo mais, vai sair da minha boca. Eu vou andar conforme os padrões bíblicos do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que mudaram as vestes, mudaram tudo exteriormente, mas por dentro estão contaminados com o pecado. E como nós lemos Hebreus, nós vamos ler mais uma vez, Hebreus 12, 15, atentando cuidadosamente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. A raiz de amargura, ela brota no coração. Ou seja, então ela inicia no coração, começa no coração e ocorre no coração. A transformação ocorre na mente. É pelo ouvir da palavra de Deus que o homem é salvo. É pelo ouvir da palavra de Deus que ocorre a transformação, a regeneração da parte de Deus. Segundo, uma vez que ocorre na nossa mente, no nosso coração, a segunda é a evidência que as nossas palavras mudam. A segunda evidência é nas palavras.
Por quê? Jesus diz que a nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. Então, se nós conversamos com algumas pessoas que se diz foram transformadas, mas continua com o mesmo linguajar, bobajada, palavras torpes, podres, palavras frívolas, de maledicência e etc., então logo eu entendo que essas pessoas não tiveram a sua mente transformadas pelo Senhor. Por quê? Porque nas palavras é consequência um do outro, de modo que a boca fala do que o coração está cheio. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 23, Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, a manifestação em palavras prova o que há dentro do coração. Então, se a pessoa é salva, vai ter cuidado com as palavras. Efésios 4, 29, não saia, é uma ordem do apóstolo Paulo para os cristãos de Éfeso, no contexto imediato, e que se estende a todos nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, mas sim a que for boa para trazer edificação aos que ouvem. Então, da boca de uma pessoa que se diz salva, não pode sair bobeira, não pode sair maledicência, não pode sair imoralidade, não pode sair coisas obscenas, porque a característica de um cristão é que ele fala as coisas boas, que edificam os que ouvem. Então, é nas palavras. Provérbios diz que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, que as nossas palavras devem ser ditas no tempo certo, que ela deve ser palavras como gosto de mel para os que ouvem. Então, no coração e nas palavras. Terceiro, a aparência. Terceira evidência se dá na aparência. A aparência de uma pessoa transformada, ela muda. Por quê? Quando uma pessoa é ímpia, ela anda na carne, ela anda ali na sujeira do pecado. Mas quando ela é transformada, ela vai andar no espírito, alegre. O fruto do espírito é alegria, é paz, é gozo. Ou seja, a aparência muda, ela vive em paz, ela anda no espírito. Ou seja, andar no espírito fala da nova natureza de Cristo que foi implantada nesta pessoa que foi transformada por ele. Porque a pessoa, antes de converter ao Senhor Jesus, ela tem uma natureza velha, caída, que recebeu de Adão. Mas quando ela é transformada, Cristo troca esta natureza, pega a velha natureza, imputa em si, imputa na cruz do Calvário, e ele pega a sua nova natureza e implanta nesse cristão que foi transformado por ele. Uma das características do fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, é gozo e etc. Então é uma pessoa que muda a sua aparência. Todos os que não têm o Espírito Santo andam na carne. Quando nós lemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, vai falar do fruto do Espírito. E quando nós lemos em Gálatas, os versículos anterior, capítulo 5, versículo 19 ao 21, vai falar de uma pessoa que anda na carne. É o contraposto ali, andar no Espírito e andar na carne. Ou seja, o ímpio anda na carne, mas o cristão verdadeiro anda no Espírito, anda na nova natureza de Cristo. Quarto, outra evidência, uma pessoa salva, ele muda os lugares que frequentam. Não é que ela se esforça para não ir, é que o Espírito Santo que agora habita na sua vida o incomoda para não ir em determinados lugares que desagradam a Deus. Vamos lá, lugares que frequentam. Essas pessoas que foram transformadas, elas não têm prazer de irem em algum lugar que o Espírito Santo abomina. Ou seja, um cristão verdadeiro, genuíno, que foi alcançado pela graça do Senhor, ele vai querer agora estar no lugar onde o Espírito Santo de Deus queira estar, pode estar, não no lugar que o Espírito Santo de Deus abomina, tem ódio. Então nós precisamos ver
Agora nós vemos muitas pessoas dizendo que foram transformadas, mas continuam nas mesmas baladas, nos mesmos lugares que o Senhor odeia, continua dançando, lambuzando no pecado, continua frequentando os lugares onde há imoralidade, lugares onde há orgias, onde há o pecado desenfreado. Essas pessoas não foram transformadas à luz da palavra, à luz das escrituras da parte de Deus. Então os lugares onde frequentam mudam, lugares que frequentam. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18, como base. O apóstolo Paulo vai dizer para nós sair do meio deles, sair do meio do lugar de pessoas que zombam, de pessoas que não cultuam ao Senhor. Lugares que frequentam têm que ser mudados pelo cristão. Lugares onde há o pecado, onde há crítica, onde há pessoas escarnecendo, onde há imoralidade, pessoas mal vestidas, pessoas que não estão cultuando e nem adorando a Deus. O cristão deve e tem que mudar esses lugares. Agora, muitas pessoas, como eu disse, continuam indo nos mesmos lugares, aproveitando esses lugares aí que não é permitido para o cristão, e ele está na igreja, está nas festas, está na igreja, está nas festas desordenadas, a qual o Senhor abomina. Quinto, a evidência de uma pessoa salva, ela muda com o pecado. Porque uma pessoa que não é salva, ela não sente que é pecado quando comete a transgressão, porque ela está morta espiritualmente, ela está dura, insensível. Mas quando ela é alcançada pelo Senhor, a evidência que ela é alcançada agora, ela é sensível ao pecado. Ela fica triste quando peca diante do Senhor. Então muda, o salvo peca. O salvo vai continuar pecando até a volta de Jesus, porque a salvação, ela é na nossa vida, ela tem 3 estágios. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós vamos ser salvos. Ou seja, nós fomos, Deus lidou com a culpa do nosso pecado, Ele pagou o preço e nos transformou. E nós estamos sendo salvos, ou seja, nós andamos em santificação, mas a completude da salvação se dará na glorificação quando o Senhor voltar a arrebatar nós e nos transformar, nos dar um corpo glorificado no último dia. Então o nosso relacionamento com o pecado muda, embora pecamos, mas entristecemos, ou seja, o salvo peca, o salvo cai, desliza, mas ele não permanece no pecado. Ele fica triste, ele fica chateado, ele fica arrependido, quebrantado diante do Senhor. Por quê? Porque ofendeu a glória do Senhor. Continuando. E o salvo, quando peca diante do Senhor, ele sente que Deus vai o condenar, fica vários dias tristes, enquanto não sentir convicção do perdão. Aí, quando ele sente convicção do perdão da parte de Deus, ele se alegra e não tem mais gosto, nem gosta mais de pecar, mesmo pecando, mas odeia o pecado. Você que vai me assistir, ou você que está me assistindo, isso mudou na sua vida? Você não tem mais prazer no pecado? Se você tem prazer no pecado, é porque você ainda não foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Sexto, o relacionamento com o mundo muda. A característica de uma pessoa salva é que ela muda em relação com o mundo. Antes de ser cristão, ele ama o mundo. Ele gosta das coisas do mundo. Ele tem prazer nas coisas do mundo. Mas agora, ele odeia as coisas que desagradam a Deus, que estão no mundo, as tendências mudando, o sistema mudando, as modas, as novelas, os filmes que desagradam a Deus, ele muda. Por isso que João fala, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago também vai dizer, infiéis, adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus.
Então Deus nos chamou para ser separado das coisas pecaminosas, das coisas mundanas que desagradam ao Senhor. E isto se dá no nosso relacionamento com o Senhor. Uma vez que eu estou em um relacionamento com o Senhor, logo o meu relacionamento com o mundo muda, porque não agrada ao Senhor eu estar. Agora, muitas pessoas no nosso contexto contemporâneo se diz que foram alcançadas por Cristo, continua com o relacionamento mundano, estão namorando com o mundo, estão em aliança, em elo, em harmonia, de mãos dadas com o mundo, ou seja, está servindo ao Senhor, mas também quer servir ao mundo. Isso é incompatível com as Escrituras. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão na bagunça, que estão na lambança do pecado, mas também querem fazer parte de igreja, mas também querem estar à frente de igreja. Isso eu estou falando para líderes, para os membros comuns, seja para quem for. Isso não é o Evangelho. Uma pessoa que está nessa condição, nessa situação, é porque ela não foi transformada pelo poder de Deus. Sétimo, o seu relacionamento com Deus também muda. Antes eu não fazia conta de Deus. Eu não conversava com Deus. Eu estava aquém, eu estava além. Eu não estava nem a ir para Deus. Antes eu tratava Deus como qualquer sujeito, como de qualquer jeito. Eu era irreverente. Não se submetia, não atentava para a sua palavra, para o sacrifício de Cristo. Eu não se atentava. Eu rejeitava a Bíblia. Eu não submetia a sua palavra. Mas agora que eu fui transformado, se de fato eu fui transformado, agora eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu tenho prazer na lei de Deus, eu vivo para Deus, agora eu sou reverente, eu sou um estudioso da palavra, e a prova que eu estudo a palavra de Deus é que eu quero praticar a palavra de Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu quero ter intimidade, eu quero ter um relacionamento claro, vivo com Deus. Então eu mudo com Deus. Agora muitas pessoas não mudam, nem com Deus, e continuam com o mundo. Isso não é salvação. Você que vai me assistir, você foi transformado? O seu relacionamento com Deus mudou? Ou você continua distante de Deus, não aplica os textos bíblicos em seu viver diário? Uma característica de um salvo é que ele aplica os textos bíblicos, a doutrina, a palavra de Deus no seu viver diário. Você vive para Deus, você escolhe as coisas de Deus, você não está nem aí se desagrada o homem, mas sim quer agradar a Deus. Oitavo, humildade. Uma característica, uma das mais fortes característica de uma pessoa que for transformada de fato e de verdade é que ele é uma pessoa humilde, é uma pessoa quebrantada, não é uma pessoa soberba. Ou seja, antes dele conhecer Cristo, ele era orgulhoso, ele era egoísta, ele era soberbo, mas agora que conhece, ele é humilde, quebrantado, é uma pessoa contrita, é uma pessoa que agora sente que não é ninguém, que não é melhor do que ninguém. Ou seja, agora ele sente isso, agora ele vive para Deus, porque sabe que é salvo pela graça, e não é por méritos, não é por sua própria justiça. Quantas pessoas que se dizem cristão, que continuam soberbas, que continuam pisoteando nas outras pessoas, quantas pessoas que se dizem cristãs que não olham na cara do outro, que não cumprimentam o outro, que não ajudam o outro, se sente melhor do que o outro, que se sente mais amada do que o outro, mais grande do que o outro, mais importante do que o outro. Isso não é característica de um salvo. Pessoas que estão nessa condição, egoísta, soberba, que são pessoas egocêntricas, esses atos, essas obras de egoísmo, essa obra de soberba que nós vemos em sua vida, são provas conclusivas que de fato não houve conversão na vida de tal pessoa. Quantos de nós conhecemos muitas pessoas assim, nariz empinado, soberbas,
pessoas que se acham melhor, que se acha grande demais, que nos olham dos nossos pés até o nosso couro cabeludo da cabeça e menospreza, faz cara de deboche, que não estão nem aí para as nossas vidas. Isso não é característica da salvação, porque Cristo não nos ensinou isso. Cristo nos ensinou a amar os inimigos e orar pelos que perseguem. Cristo nos ensinou a considerar os outros superiores a si mesmo. Cristo nos ensinou a ajudar o próximo. Cristo nos ensinou, se alguém bater na minha face direita, virar também à esquerda. E Cristo não só nos ensinou, ele também ensinou com o seu exemplo, ele praticou o que ele nos ensinou. Então nós precisamos nos atentar para isso. Penúltimo, uma pessoa salva, ela tem em sua vida um estilo de vida, um hábito de orar continuamente, ser perseverante na oração, busca a Deus em oração, se consagra e etc. Como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai, imperativo, orai sem cessar. Uma ordenança para o cristão continuar perseverando em oração. Lucas 18, versículo 1 e etc. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 11. Muitos lugares, Daniel 9, João capítulo 17, Neemias capítulo 9, e assim vai. Cristo nos ensina por meio da sua palavra manter em oração. Por último, 10º, transformação de vida. Aí entra o texto que eu li, né? Que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, a velha natureza passou. Agora tudo se fez novo. Por quê? Porque foi transformada. Ou seja, agora anda em novidade de vida. Ou seja, mudou de vida. Agora é nova vida. Anda no Espírito. Anda dando fruto. Essa transformação só ocorre com o poder do Evangelho. Agora, anda em novidade de vida, anda em santidade de vida. Você fica com essas palavras para você fazer uma reflexão. O conteúdo que nós postamos nesse canal não tem nenhuma finalidade de lucro, não tem comprometimento com placa denominacional. O único comprometimento dessas palavras que foram ditas aqui é com o Evangelho. Só com a palavra de Deus, só com as santas escrituras. E se você não sente que foi transformado, isso não significa que você possa ser transformado hoje. Basta apenas você arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho de fato e pedir a Deus essa mudança, buscar a sua salvação, chore por sua salvação, chore pela sua mudança. Cristo não está longe de nós, ainda que o homem tateando possa encontrar, que você ore a Ele, você se arrependa, confesse os seus pecados para Ele, confesse a soberba, confesse o mundanismo, confesse a jogatina, a imoralidade, os pecados, as transgressões, as quebras dos preceitos de Deus, confesse para Ele, que Ele possa te perdoar e que Ele possa, de fato, escrever o seu nome no livro da vida, e que você possa, de agora, de um homem velho, se tornar um novo homem para dar fruto na presença do Senhor. E você que está distante, desviado da palavra de Deus, é tempo de voltar para Deus. Os dias são sombrios, os dias são escuros. Está vindo uma nova transfiguração do mundo aí, as coisas estão mudando, Cristo está voltando. Entra para dentro do barco, não fique longe do Senhor Jesus, porque Ele breve virá. Ele não tardará, mas Ele há de buscar o seu povo. E você que não é de nenhuma igreja, que não conhece a palavra de Deus, passa a estudar a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, recorra às santas escrituras. Não recorra ao homem, não recorra a pessoas, ao braço do homem. Recorra a Deus, recorra às santas escrituras, porque nela nós temos a vida eterna. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto. Você que
que tem o desejo de estudar a palavra de Deus, tem o desejo e queira me procurar, eu estou à disposição. Que Deus te abençoe e até a próxima.